Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto. O Senado Notícias está no ar. Foi promulgada agora há pouco a emenda constitucional que torna permanente o Fundeb. Foi a 108ª emenda constitucional. A sessão do Congresso foi realizada no plenário do Senado, mas também acompanhada à distância por deputados e senadores. Com a emenda, o fundo que financia a educação básica no país, o Fundeb, passa a ser permanente. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 108 de 2020. Uma tranquilidade, uma segurança que a gente pode dar para todas as famílias do Brasil, que querem que os filhos tenham creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação para o trabalho. Mais da metade da população do Brasil não tem educação básica completa. Jovens e adultos, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas. É da educação básica que o Brasil precisa. E esta PEC, na verdade, veio fazer isso, tornar a educação básica, o Fundeb, permanente na nossa Constituição, como política de Estado, não de governo. Queremos que isso se estenda por anos, por décadas, e lá na frente as pessoas possam se lembrar deste momento de promulgação. É uma emenda fundamental, né? A gente caminhar para 23% de recursos para a educação, mais do que dobrando a participação federal, fazendo de forma escalonada, porque sabemos das restrições do orçamento federal. O fato concreto é que todos nós, parlamentares, senadores e senadoras, deputados e deputadas, mostramos desde o primeiro momento o nosso comprometimento com essa causa, com essa agenda, com essa política educacional nacional. E o significado disso está hoje na fala de Vossa Excelência. O Brasil que nos assiste hoje acompanha uma sessão de promulgação de uma emenda constitucional menos de 24 horas antes da sua votação em primeiro e segundo turno. Ou seja, o que isso significa? Significa essa conciliação, significa esse comprometimento, não em palavras, em fatos concretos. Hoje, nós asseguramos na Constituição brasileira a perenidade da educação. E a tramitação da proposta de emenda à Constituição, que tornou permanente o Fundeb, foi encerrada nesta terça-feira. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, foi criado em 2007 e é a principal fonte de financiamento da educação que vai da creche ao ensino médio no país. Só em 2019, dos 248 bilhões de reais aplicados nas escolas públicas do Brasil, 65% saíram do fundo. Pela lei em vigor, o Fundeb acabaria no dia 31 de dezembro deste ano, mas a PEC aprovada torna o fundo permanente. Tornar o Fundeb permanente é muito importante para o bom planejamento da oferta da educação no Brasil, para a garantia do direito à educação, assegurar que as redes de ensino tenham condições de ofertar a educação nas suas escolas. O Fundeb reúne 26 fundos estaduais, mais o do Distrito Federal, formados a partir da arrecadação tributária de estados e municípios. Depois do dinheiro reunido, a União faz uma complementação, que hoje equivale a 10% do total dos recursos do fundo. Isso significa que a cada R$1 investido na educação básica a partir do Fundeb, a União contribui com 10 centavos. Com a aprovação da PEC, a colaboração da União vai subir para 23% até 2026. A União é o ente da federação que tem a maior capacidade arrecadatória e os demais entes federados, eles, além de terem menor capacidade arrecadatória, eles têm maior responsabilidade na oferta da educação. Trata-se de um dos principais instrumentos de redistribuição de recursos do país,
realocando valores no âmbito de cada estado, entre o governo estadual e as prefeituras, para tornar o sistema educacional mais equitativo e menos desigual. Veja, senhor presidente, apenas 41,7% das escolas urbanas do país tem biblioteca. Apenas 43,6% tem laboratório de informática. Apenas 18,8% tem laboratório de ciências. É esta a realidade que nós queremos mudar. Todos nós sabemos que, se quisermos ver um futuro de um país desenvolvido, efetivamente, por trás disso está o reconhecimento da importância da educação e o envolvimento e, além disso, o comprometimento dos seus governantes e daqueles que o representam na priorização da educação desse país. Para diminuir as desigualdades regionais, uma parte do dinheiro cedida pelo governo federal ao Fundeb vai para os estados menos desenvolvidos, até que todos fiquem com o mesmo valor mínimo por matrícula, que hoje é de R$ 3.700 por aluno. A PEC aumenta esse valor para R$ 5.700 em 2026. Hoje, 60% dos recursos do Fundeb são utilizados para pagar professores. Com o texto aprovado, o percentual sobe para 70%. O governo federal ainda tentou adiar a validade da emenda constitucional para 2022, quando viu que iria perder, aderiu e ainda cantou a vitória. A vitória é do Congresso Nacional. E aqui se encerra no Senado Federal esta vitória, presidente Davi Alcolumbre. Quero aqui, em nome do governo do presidente Bolsonaro, reassumir o compromisso de que nós vamos cuidar da rápida regulamentação desta proposta de emenda constitucional, para que tudo esteja pronto para, a partir do próximo ano, com a chegada dos novos prefeitos que serão eleitos em 15 de novembro, nós possamos inaugurar um novo tempo da educação brasileira. O Congresso brasileiro responde à sociedade brasileira com uma resposta concreta de valorização e de prestigiar o futuro que é a educação, mas agora no presente fazendo gestos concretos para que a gente possa promover uma nova geração com mais educação e com mais oportunidade. Os senadores aprovaram um convite para que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, explique declarações que fez contra o Senado, quando a Casa derrubou um veto do presidente Jair Bolsonaro sobre o reajuste salarial de servidores públicos. Houve muitas manifestações para que nós pudéssemos fazer esse convite para ouvirmos o ministro Paulo Guedes e termos a oportunidade de levantarmos o que o Senado tem feito pelo país, pelo governo e pelos brasileiros. E, concretamente, o Senado não merece ser atacado e ser agredido como uma instituição que só tem ajudado e colaborado com o Brasil. Portanto, houve esse sentimento de revolta dos senadores, mas acho que isso é um episódio que já foi superado, mas ele tem que vir aqui ao Senado Federal trazer uma mensagem de respeito a esta casa e, acima de tudo, de reconhecimento que a gente tem colaborado com o Brasil. A segurança nas informações pessoais é garantida na Constituição, mas é a Lei Geral da Proteção de Dados que regulamenta esse direito. Hoje, os senadores votam uma medida provisória que adia a entrada em vigor desta lei para o dia 31 de dezembro. Quando você faz um cadastro em uma rede social, uma compra online, abre uma conta no banco, contrata um seguro ou simplesmente fornece seu nome e CPF em uma loja física, seus dados ficam armazenados em um sistema digital. E qual o problema disso? É que você fica sujeito a algumas violações de segurança, como exposição, perda ou alteração de suas informações, que podem provocar acessos indevidos a contas e fraudes. Além de danos individuais, o vazamento de dados pode trazer também danos coletivos. Do ponto de vista coletivo, o melhor exemplo de dano em larga escala foi o uso para formar perfis de eleitores para o envio de propaganda política direcionada, micro-targeting, direcionada especificamente para aquele tipo de eleitor. Isso foi feito pela empresa Cambridge Analytica, um escândalo mundial. Até hoje, os analistas não conseguem mensurar
o potencial do dano à democracia que pode ocorrer em casos como esses, né? Para trazer segurança jurídica e um maior controle dos cidadãos sobre seus dados pessoais, o Congresso aprovou em 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados. O texto exige, por exemplo, que empresas garantam o consentimento de usuários para processar informações coletadas. A ideia é que, com o tempo, né, esse consumo de dados do cidadão seja uma coisa um pouco mais contida, um pouco mais regulada pelo próprio titular. A lei foi aprovada em 2018 e iria entrar em vigor 2 anos depois, ou seja, em agosto deste ano. No entanto, a medida provisória, que será analisada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado, adia a lei para 31 de dezembro deste ano. Esse consultor explica por que concorda com o adiamento. Infelizmente, nós não temos ainda a Autoridade Nacional de Proteção de Dados constituída. E esta autoridade ela é responsável por regulamentar a LGPD justamente visando a segurança jurídica tão necessária para esta lei. Ou seja, tanto diante da ausência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como também diante dessa crise sem precedentes, é muito relevante que esta medida provisória 959 seja devidamente aprovada. Como uma lei muito importante, uma lei muito geral, que abarca diversas áreas e que necessita de adaptações específicas, é muito positivo que você tenha um órgão que ajude nessas adaptações. A medida provisória também estabeleceu regras para o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, destinado aos trabalhadores que tiveram salário reduzido ou contrato de trabalho suspenso na pandemia. O benefício é custeado pelo Orçamento Federal. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil repassam os recursos para os bancos onde os trabalhadores possuem conta. A regra vale também para o benefício emergencial de R$ 600 mensais, destinado a empregados com contrato de trabalho intermitente. Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a medida provisória do novo programa habitacional do governo, o Casa Verde e Amarela. A medida reformula o Minha Casa, Minha Vida, sendo destinado a famílias com renda mensal de R$ 7.000 nas áreas urbanas e de R$ 84.000 anuais nas áreas rurais. A medida provisória vai ser analisada pelo Congresso. O senador Fabiano Contarato apresentou um projeto de lei que prevê prisão em flagrante para quem causar acidente de trânsito e estiver embriagado. A proposta aguarda a designação de um relator no plenário. No dia 23 de abril de 2017, um domingo, faltavam poucos minutos para as 10 da manhã, o meu marido saiu para pedalar. Na época ele tinha 61 anos, era uma pessoa assim muito animada, feliz da vida. E nesse dia, assim que ele chegou na Estrada Parque Península Norte, a moça vinha dirigindo o carro dela, totalmente embriagada, e bateu nele por trás, arrastou por 40 metros, e ele faleceu no local, sem a menor chance de defesa. Ela estava com 0,85 miligramas de álcool por litro, que é uma quantidade 3 vezes maior do que o mínimo que já serve para indiciar criminalmente uma pessoa por embriaguez. 8 meses depois saiu a sentença dela e ela pegou uma pena muito branda, que é 2 anos e 6 meses de regime aberto. A história do Edson, esposo da Rose, infelizmente não é uma exceção no Brasil. O número de condutores que admitem dirigir após consumir álcool subiu 16% de acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, lançado em 2018, ano em que a lei seca completou 1 década. Homens jovens são a maior parte das pessoas que assumem o risco de dirigir sob efeito do álcool. Quem atropela, quem mata, quem bebe e dirige ou conduz qualquer outro veículo automotor, isso tudo é crime de trânsito. Só que essa legislação raramente é cumprida, né? Existe muitas vezes uma punição pecuniária, né, de dinheiro, pagam-se as multas, só que ninguém vai para a cadeia. E isso já está previsto no Código de Trânsito. Hoje no Brasil morrem anualmente
mais de 40 mil pessoas no trânsito, todos os anos. Numa tentativa de fortalecer a punição para quem comete crimes do tipo, o senador Fabiano Contarato apresentou o projeto de lei para incluir no Código de Trânsito Brasileiro que o condutor embriagado que se envolver em acidente seja preso em flagrante. O projeto de lei 3.995, que tramita no Senado, de autoria do senador Fabiano Contarato, tem o intuito de alterar o artigo 301 do CTB. Atualmente, o artigo veda a prisão em flagrante para o condutor que causar um acidente que resulte vítima e preste integral socorro à mesma. O intuito do senador é permitir a prisão em flagrante quando o condutor estiver sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa. Apesar de punir ser importante, este especialista lembra que educação sobre mobilidade é fundamental para evitar mortes no trânsito. Falta educação de trânsito desde a escola, e isso está previsto no código, mas raramente isso é levado em consideração. Preciso todo um processo, desde a escola, passando pela mudança do espaço urbano e até a conscientização da justiça, né, A gente sofre as consequências da falta dele conosco, na nossa família. É muito triste e pior ainda é saber que todos os dias isso continua acontecendo. A impunidade parece que está na cabeça das pessoas que bebem mesmo, pegam o carro e saem. A pena é muito branda. Nós ficamos por aqui. Para rever alguma dessas reportagens, você já sabe, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.